Vamos para a nossa primeira página de hoje. Claro que está aí um escândalo, já virou na internet o caso do Felipe Prior, o ex-BBB, aquele que era o preferido da maior parte do público para ser o campeão, levar o prêmio de 1,5 milhão e que acabou, né, indo a nocaute no último paredão, quando ele perdeu a vaga para Manu. E agora a situação está muito complicada para ele, porque veio a denúncia de que ele teria, é suposta, né, embora a advogada das garotas diga que aconteceu realmente, claro, isso vai ser levado à justiça, é essa a capa da revista Marie Claire nas redes sociais. Exclusivo: 3 mulheres acusam Felipe Prior de estupro e tentativa de estupro. São 2 estupros, né, supostos estupros, e uma tentativa, suposta tentativa de estupro também para cima dele. A revista ouviu as meninas, ouviu a advogada das 3 garotas, ouviu a assessoria que nega os casos, a assessoria do Prior, e o Prior não quis conversar com a revista, se recusou a dar entrevista e falar ao lado dele dessa história. Então a revista está publicando aquilo que foi apurada com as supostas vítimas, que estão inclusive protegidas por codinomes aqui nessa reportagem. Eu vou ler alguns trechos para vocês agora, vocês podem ler na íntegra no Instagram da revista Marie Claire, porque tem tudo lá, é muito longo, não dá para ler aqui, o trabalho é deles, você lê completo lá também, tá? Então é o seguinte, olha, 2 acusações de estupro e uma tentativa de estupro contra o Felipe Prior. E a situação é a seguinte: uma foi um estupro, suposto estupro, é relatado aqui por uma das garotas, que aqui está protegida com o codinome Temis. Ela concedeu às suas advogadas o seguinte depoimento aqui. Isso está protocolado no Departamento de Inquérito do Fórum Central Criminal em 17 de março de 2020 pelas advogadas Maria Pinheiro e Juliana de Almeida Valente, a fim de dar início a uma investigação criminal a qual a revista Marie Claire teve acesso exclusivo. E o caso aconteceu numa festa na FAU, que é a Faculdade de Arquitetura da USP, não é? A menina estava embriagada, a aluna, tanto quanto ele. Ele deu uma carona para ela e para a amiga, isso as coisas relatadas que eu estou resumindo aqui para vocês. Ele deu a carona para ela e para a amiga, deixou a amiga na casa dela e com essa outra menina, a tal da Temis, ele parou o carro numa rua e aí ele partiu para as vias de fato. Ela estava embriagada, ela não tinha, segundo o depoimento, condições de resistir, mas tentou, né? Ela disse que ele arrastou para o banco de trás do carro a menina, e ela disse que muitas vezes ela tentou resistir, ela disse que não queria, né? E ele forçou a situação, a estuprou. A menina foi parar no hospital, levada depois pela própria mãe, e durante muito tempo, durante muitos anos, ela carregou essa história com ela. Não quiseram denunciar para que ela não ficasse exposta, mas ela teve, inclusive, transtorno de pânico. Ela não saía mais na rua, ela não conseguiu durante um tempo frequentar a faculdade, mais de 1 ano, trancou todas as matérias, para vocês terem uma ideia, e ficou com problemas de relacionamento, não é, afetivo e sexual em função desse tipo de coisa. Ela diz aqui, olha, ela disse que não conseguiu oferecer resistência física, mas que falou não a ele muitas vezes, deixando claro que não queria ter relações sexuais. Felipe teria reagido, dirigindo-se a ela aos gritos e dizendo: para de ser fresca, no fundo você quer, não é hora de se fazer de difícil. E diante das seguintes negativas de Temis, insistindo, ele falou para ela, quando ela dizia não quero, ele falou quer sim. E então partiu para a consumação do ato. E é uma coisa que, como eu disse para vocês, não é? Ela teve dificuldade de abordar o estupro nas tentativas de começar um tratamento psicoterápico, porque ela foi para terapia, mas nem na terapia ela conseguia falar sobre esse assunto. Estava totalmente bloqueado nela, isso que desencadeou as crises de pânico. Ela conta ainda que cerca de um ano depois que ela teria sido estuprada pelo Felipe Prior, ela passou a vivenciar as crises de pânico
e ela precisava de apoio para ir e voltar do trabalho. Ela tinha crises de choro no meio da rua e ela não conseguia sair do lugar. Em vários desses momentos, ela tinha flashes do estupro. A cena voltava à cabeça dela e tudo isso acontecia. E ela diz, tudo para mim se resume a uma grande agonia no peito. Ela disse isso para a revista Marie Claire numa conversa por telefone. E ela diz, eu simplesmente coloquei a violência que eu sofri debaixo do tapete por 6 anos. A gente está em 2020, isso aconteceu em 2014. Achei que não lidando com ela, isso sumiria de mim. Eu atrasei 2 anos da minha faculdade por causa do estupro. Eu tranquei todas as matérias do curso porque vê-lo todos os dias, eles estavam fazendo a mesma faculdade de arquitetura. E ela disse que ver o Prior todos os dias era uma tortura para ela. Ele é um cara impulsivo, agressivo, o que o BBB mostrou não chega perto do que é na vida real. Eu tenho medo do que pode fazer, mesmo diante de uma acusação formal, com advogada e tudo, mas eu não posso mais guardar esse mal para mim, disse a Thémis. Essa é a acusação do primeiro estupro. Depois vem a da tentativa e depois vem a narração do segundo estupro nesse depoimento da Marie Claire. E aí começa a da Freia, que também é um nome fictício, tá, gente? Para proteger a identidade da garota. E essa fala da tentativa de estupro da seguinte maneira, ainda de acordo com esse documento, diz a Marie Claire, durante os Jogos Interfal de 2016, são os jogos da faculdade, no município de Biritiba-Mirim, Felipe teria praticado o crime de tentativa de estupro contra a estudante Freia, hoje com 24 anos. Segundo o depoimento dela, ele se aproveitou do seu estado de embriaguez e a perseguiu a ingressar em sua barraca no camping dos Jogos Universitários após abordá-la em uma festa. Na barraca aconteceram as tentativas de estupro. Ela relata que Felipe tentou forçá-la ao sexo 2 vezes e, diante da negativa, ele a conteve fisicamente usando da sua força. Ela diz ainda que o estupro não foi consumado porque, mesmo embriagada, ela conseguiu empurrá-lo com braços e pernas e conseguiu fugir. Apesar de ter entrado na barraca do acusado, Freia diz que, quando percebeu que não havia camisinha para o sexo, ela se recusou veementemente a continuar a relação, mas ele insistiu usando a força física. E ela diz, quando começou o BBB, o Big Brother, eu vi um tweet de uma garota que dizia que o Felipe tinha fama de assediador. Foi quando entendi que a violência que eu sofri não era a única. Eu mandei uma mensagem para a garota e disse a ela que se aparecessem mais vítimas, eu me manifestaria. E foi o que aconteceu. Uma foi avisando a outra e se reuniram com as advogadas e resolveram agora partir para a investigação criminal, não é? Thémis disse o quê? Disse a Freia também em entrevista por telefone, não é? Que houve comprovação da tentativa. E tem ainda, só para encerrar, a descrição do segundo estupro, da segunda acusação de estupro, que é contra Isis, também pseudônimo, 23 anos e atualmente, de novo, prevalecendo-se do estado de embriaguez dela. As 3 jovens embriagadas, universitárias, festas de faculdade, e seria dessa situação que o Prior, também estudante, se valeria para as tentativas de estupro e para 2 tentativas que teriam sido levadas à final realmente, não é? Então, ouçam o depoimento da Isis, que é a seguinte, isso tanto para as advogadas quanto para a revista, tá? O relato é parecido com os anteriores. De acordo com Isis, Felipe a convidou para entrar na sua barraca, também era jogos, também era camping, tá? Onde ele iniciou relações sexuais com ela de maneira consentida. No entanto, após
após ele passar a agir de maneira agressiva, Isis verbalizou que queria parar e isso não surtiu efeito. Segundo o documento obtido por Marie Claire, o acusado desferiu tapas no rosto e por todo o corpo de Isis, mesmo depois dela dizer que estava sentindo dor e por diversas vezes que queria interromper a situação. Chegou a chorar, conta, mas ele disse diversas vezes que não a deixaria sair dali. E essa história foi até de manhã, para vocês terem uma ideia. E só depois disso é que ele permitiu, ele desferiu tapas no rosto, no corpo, como vocês viram, não é? Disse que não a deixaria sair, forçou o ato sexual, consumou e ela apenas conseguiu sair de dentro da barraca depois que ele caiu no sono ao amanhecer. E tem testemunhas desse tipo de coisa, porque olha aqui a narrativa. Naquela noite, na barraca ao lado da barraca dela e do prior, barraca do prior e dela, não é? Duas testemunhas escutaram Isis chorar e pedir que o acusado parasse. E uma das testemunhas diz: uma voz feminina chorando, a voz dizia: para, tá me machucando, e continuava chorando. Essas testemunhas sustentam a versão de Isis no documento de acusação. As meninas que moram comigo gostam de assistir Big Brother Brasil. Imagina ter que ver a cara dele todo dia, diz a Isis. Eu achava que ia superar através do esquecimento, mas ver o prior na TV me despertou muitos gatilhos e medo de me relacionar com homens também, hein? Afirma Isis a Marie Claire. E por aí vai, gente. Olha, só para encerrar, a criminalista Mayra Pinheiro, advogada das 3 mulheres, explica como chegou às histórias. Esse trabalho começou no final de janeiro. A partir daí, ela conseguiu os depoimentos e agora isso parte por uma investigação criminal. Tem mais um detalhe aqui, elas entraram com pedido de medidas cautelares para que Felipe fosse proibido de manter contato com as vítimas e testemunhas por qualquer meio de comunicação, porque elas estão com medo, né? Que ele possa ligar, até se fazer presente, que ele possa de alguma maneira tentar intimidar as 3 para que elas parem com esse processo, para que realmente tudo isso seja interrompido. Então a advogada já fez isso, medida cautelar para que ele seja impedido de ligar, de se aproximar, de ter qualquer meio de comunicação com essas garotas. A solicitação foi acolhida pela Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo e aguarda julgamento. Como os crimes aconteceram em 3 cidades diferentes, a investigação poderá ser realizada por um grupo especializado do Ministério Público ou se desdobrar em até 3 inquéritos policiais diferentes. E aqui vem o lado da revista, dizendo que procurou o Felipe Antoniazzi Prior para que ele respondesse às acusações. O primeiro contato com seu assessor de imprensa foi feito na quarta-feira, dia 1º de abril, ou seja, anteontem. Em uma mensagem de texto, a revista pediu um número de telefone para apresentar as denúncias e, diante da ausência de respostas, a reportagem enviou o conteúdo das denúncias em mensagens privadas para o WhatsApp do assessor às 11 da manhã de ontem. Diante do novo silêncio, ligou insistentemente no seu celular. A resposta do assessor veio por WhatsApp ao 12h40 de ontem e disse: isso aí é mentira. Diante da insistência para que ele respondesse às acusações, o assessor respondeu: acho que agora não. E logo depois, assim que eu entrar em contato com a família, eu te aviso. Marie Claire deu o prazo um dia, né, para o assessor ou para o próprio Felipe se manifestarem formalmente diante das acusações, o que não aconteceu, apesar das tentativas da reportagem. Um novo contato foi feito hoje pela manhã, avisando da iminência da publicação da reportagem e outra vez não
teve resposta. Então, o assessor disse só que é mentira, que acha que não ia dizer mais nada, Prior não respondeu e a reportagem, a revista Marie Claire publicou essa reportagem. Mas o pai do Prior está falando. Chega agora a informação do site IG Gente, não estou sabendo. Também a declaração e o Felipe Prior sendo acusado de estupro e tentativa. O pai do ex-BBB se pronunciou sobre acusações de que o arquiteto teria feito com essas meninas, né? E ele disse o seguinte, sobre o assunto, Edmir Prior diz que não tem nada a declarar ainda e que o filho não recebeu qualquer tipo de intimação. Não tenho nada a falar, não estou sabendo. E não garanto nada quanto às acusações, porque para nós, familiares, isso não diz nada. Nunca recebemos intimação ou manifestação alguma legal. Eu só vou poder falar quando ele recebeu, aliás, quando ele receber a intimação. Edmir Prior diz que ficou sabendo das denúncias pela internet, mas que ainda não leu a matéria. Apareceu na internet, eu fiquei sabendo, mas desde que ele entrou no programa, está sofrendo esse tipo de calúnia de pessoas querendo acabar com a imagem dele, afirmou o pai do Felipe Prior. E agora está aberta a nossa discussão. Chocante, né, gente? Por mais que isso ainda não tenha virado uma intimação, que as coisas ainda não estão na fase de investigação criminal, tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque de repente isso dá uma virada que a gente também não está esperando, de repente pode dar uma virada em que ele realmente não tenha feito esse tipo de coisa. Não estou dizendo que as meninas estão mentindo, né? Porque a gente também não sabe isso agora, só sabe que os depoimentos impressionam, batem com o temperamento explosivo que ele teve no Big Brother, mas daí a tudo ser devidamente comprovado, tem um longo caminho pela frente. Mas como veio à tona e eles foram avisados que essas denúncias seriam publicadas, agora que é público, a gente também tem o direito de discutir esse tipo de coisa e tentar entender o que levaria um jovem a fazer isso, né? E realmente o que agora, por exemplo, eu recebi muito questionamento quando eu postei no Instagram a capa da Marie Claire, dizendo assim, e agora, será que o Neymar vai querer o Prior como parça? E agora, os artistas que defenderam ele, como é que fica essa história? Sei lá, gente, deve estar todo mundo também impressionado com esse tipo de denúncia que ninguém esperava. Não é a primeira vez que acontece em Big Brother, isso não é mesmo. E outra pergunta que fica, como é que eles não levantam a ficha? No caso dele é fácil explicá-las, não fizeram denúncia. Ele não tem ficha policial como estuprador, então aí não tem bola de cristal também para se saber isso, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Vladimir Alves, boa muito boa tarde, Sônia. Felipe Campos. Estão passados também, né? Um escândalo, né? Um escândalo. Porque, se a gente for observar, por que tantos BBBs e ex-BBBs sempre estão envolvidos em questões judiciais? Sim, é. Engraçado, porque assim, ele alega que a família, a assessoria, o irmão, o pai, dizem que ele não foi notificado oficialmente. Mas se há um documento na justiça... Que foi aceito pela Procuradoria. Investigação criminal. Será que a Globo não consegue, nesse tempo todo em que está estudando a vida de um participante, levantar a ficha dele? Sabe que Será que tem coisa que não... Então, não dava para levantar a ficha porque elas só denunciaram agora. Né? Agora, começo de abril, é que essa história entrou aí em julgamento. Mas tem uma teoria da conspiração, que também, assim, é teoria da conspiração, tá, gente? E já começa a ser levantada. Será que o Prior, que era o franco favorito, que todo mundo duvidou da saída dele, que realmente surpreendeu, será que a emissora já não sabia que não teve acesso a esse tipo de informação e ele não foi estrategicamente rodado do paredão afora? Mas isso não tem nada que comprove. As pessoas começam a elaborar ideias, a especulação. Porque vocês viram que durante todos esses dias em que ele deixou o paredão, os que torciam por ele não aceitam o resultado. É uma coisa até natural de acontecer. Mas agora começa a falar, então a emissora teve informação privilegiada e já resolveu se livrar do problema. Fala.
Você sabe de uma coisa? Eu acho que esses programas, é engraçado isso, não traz nada de bom esses realities para as pessoas que saem. Um que é preso por pedofilia, o outro que é... Então, eu não sei qual é o critério. O outro também, lembra? Foi absolvido depois, mas aí o outro saiu no carro da também, polícia. aí o outro lá no Pará, aí o outro... Aí você fala assim, gente, qual é o parâmetro critério que eles de têm, seleção. o critério de seleção que eles têm, né? Porém, não é, obviamente que eu não vou fazer advogado do diabo, não, jamais. Não era meu favorito, absolutamente. Nunca foi o meu. Nenhum momento. A gente deixou isso claro. Porém, né? Eu sou eterno defensor de mulheres. Eu não gosto de absolutamente nada que envolve qualquer tipo de crime de agressão contra a mulher, e você sabe disso. Você sabe que a gente teve grandes, mas grandes problemas aí, envolvendo também jogador de futebol, Sim, outras pessoas sempre, aí. né? Enfim, e eu acho que num momento como esse, uma investigação tem que ser extremamente criteriosa. Né? A Sim, internet, isso mexe com a vida da pessoa. não pode, nesse momento, ser o palanque e sair acusando o rapaz, o Felipe, justamente por causa disso. Eu acho que se existe um inquérito, que isso vá até o final. Sim. E que essas moças, né, e que essas meninas realmente levem o processo até o final, sim, se isso realmente for uma verdade. Claro. Né? Porque talvez... mas elas vão levar. E não parar no meio do caminho como outras fizeram. Né? Deixaram tudo quieto, ok, tá tudo certo. Caso José Maier. Caso José Maier e depois o Neymar, né? Sim, que depois também nem foi comprovado. Né? Então eu acho que nesse momento, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, não sair atacando, não é porque você não gostava dele ou porque você não curtia, não torcia as torcidas, enfim, cair em cima do rapaz. Confinamento não é julgamento, confinamento não é tribunal. Exatamente. Então através do confinamento você não consegue saber quem é a pessoa de verdade. Eu sei porque eu passei, sabe? Você grita, você briga, você está confinado, tem uma pressão ali psicológica, tem 2 milhões em jogo, você quer ganhar, você quer mudar a sua vida. Sim. E eu sou contra também uma fala do pai aí, quando ele diz o seguinte: estão querendo derrubar a imagem dele. Que imagem? Também, né? Até que ponto as pessoas querem ir para participar ou para virar artistas, né? Querem participar para ganhar o prêmio ou querem justamente para sair de lá para ter uma expansão midiática, virar jogador de futebol, enfim. Da possível ligação... Informação privilegiada. né? Tá, só para constar. Eu só queria entender, assim, porque estão me perguntando muito na internet, por que não fizeram antes a denúncia? Né, quando ele, durante o jogo, e sim na hora que ele saiu. Né? Essa é a pergunta mais machista que existe, né? Essa é a pergunta mais machista. Você viu que elas só conseguiram denunciar quando uma viu que outra também passou pela mesma coisa. Quando elas se unem. E consegue se unir. Né? Foi assim com o outro rapaz, que eu nem me lembro o nome, da edição 19, no fim ele foi super absolvido, mas assim, elas só conseguiram força quando se unem realmente. E nisso a internet é muito importante, porque o que às vezes eu acredito como mulher, que não entra na cabeça dos homens, aí vem essa perguntinha, por que só agora? Porque não faz ideia do tamanho do trauma, do bloqueio que isso traz inclusive vergonha e sensação de culpa, como dizem os psicólogos, não é? Trazem o medo de se expor, trazem o medo de ficar também com carimbo na testa, eu fui estuprada. Ninguém quer esse tipo de exposição da sua intimidade, não é? Da invasão de intimidade, da violência contra a sua intimidade. Tem mulheres que não superam isso a vida inteira. O caso da Temis, que é o nome fictício da menina, ela arrastou isso durante 6 anos. Por que elas só foram falar agora? Porque elas não aguentaram ver a imagem dele na televisão, né? É muito doido sobre isso. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos aí com o lado carioca do A Tarde é Sua, com Alessandro Lobianco, que tem mais informações sobre o caso. Vamos lá. Fala, Lobianco, boa tarde.
Acho que ele está sem nosso áudio, né? A gente volta para lá já já. Então é isso, a maior parte das mulheres não denuncia, ainda não tem essa coragem, por trauma mesmo, por bloqueio mesmo, só quando fica muito agudo. E conviver com ele todos os dias, entre aspas, vendo pela televisão, aí não deu, trouxe tudo agora, de volta. Isso também eu concordo. Porém, eu acho agora, se tudo isso for comprovado realmente, desculpa, gente. É cana, não tem outra forma. Mas aí não Porque eu acho que está precisando mesmo, realmente, em todas essas histórias que eu estou desde aqui, 5 anos com vocês, de todas as histórias que nós já noticiamos, a gente não viu um em cana. É crime hediondo, né? Se não me engano, é crime hediondo. Nós não assistimos nenhum, mas nenhum, ser algemado, ser levado para a cadeia e vai ficar preso por esse motivo. Mas tem a ver com aquilo que você falou, que é a mais absoluta verdade. Elas não levam, muitas delas não levam, como foi o caso famoso que a gente acompanhou, não levam até o fim. Não levam, abandonam. Tem que levar. Ou então, no caso, infelizmente, no fatídico caso, né, da Nájila, Neymar, enfim, blá, 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 ficou comprovado que era mentira, que não aconteceu, né? Então, aí, porque esse caso é independente, óbvio, que com a mulher tem uma dimensão muito maior, porque mulher é mulher maior, e ela tem que ser respeitada em todos os sentidos. Ela é a vítima. É vítima. A gente sabe que a gente vive num país extremamente machista. A maioria dos homens tem realmente essa cabeça, tipo, vou pegar uma clava, meter na cabeça, vou levar para dentro da minha cabana, como ele fez, né? Vou levar para dentro da minha cabana e eu vou tentar o que eu quiser com ela, com ou sem preservativo, não interessa, né? Eu vou me satisfazer e tá tudo certo. Então, ali eu acho o seguinte, eu acho que a partir do momento que isso começa a ser realmente efetivado dentro do nosso país, aí sim. Aí o negócio começa a mudar de figura. É verdade. Antes do Vlad falar, só uma coisa, que independente dessa denúncia agora, tripla denúncia contra o Prior, eu já tinha visto como um sinal muito saudável, né? Embora eu achasse que fosse bom para o jogo que ele e a Manu tivessem continuado, mas nunca torci por ele, o seguinte, nenhum integrante dos Chernobyls, como eles foram classificados, o grupo dos boys da caverna, os homens, os machos da caverna, nenhum deles sobreviveu no jogo. Isso se deveu à rejeição mesmo pelo comportamento machista e muitas vezes cafajeste deles todos, de verdade. Um a um foi saindo. Olha, ó, todos. Não sobrou um daquele grupo. Isso foi muito importante, demonstra mesmo uma mudança de mentalidade. Fala, Vlad. A Interfal se pronunciando. A Faculdade de Arquitetura. O Lobianco vai falar disso? É isso? Então tá bom, e o Vlad vem na sequência. Caiu de novo? Fala, Vlad, você. Então, segundo informações da revista Marie Claire, a organização dos Jogos Interfal se pronuncia após denúncia de estupro contra Felipe Prior. E o que é? Pelo menos metade da história é resolvida pela própria organização. Que jeito? Olha, eles dizem assim, ó. Segundo a Marie Claire, no evento de 2018, foi reportado para a comissão organizadora e para a comissão anti-opressão mais de um relato de assédio contra Felipe. E um dos casos é justamente o que foi reportado por vocês na matéria. Importante reiterar que não foi repassado informações da vítima e nem detalhes do caso por pedidos da vítima de manter em sigilo. Foi reportado apenas que um dos relatos era grave. E eles seguem. Após a comissão ficar ciente das denúncias de assédio, mais uma vez é importante ressaltar que a comissão não sabia dos detalhes e que tinha sido um caso de estupro. Foi decidido em reunião de fechamento em outubro de 2018 que Felipe fosse expulso das demais edições do Interfal. Meu Deus! E finalizam. Nós somos um evento privado, então a decisão realmente cabe à comissão. Não exigimos nenhum tipo de boletim de ocorrência ou qualquer coisa do tipo. Basta a comissão entrar em um acordo para tomar a decisão. Ele foi expulso, Ou seja, ele foi expulso e lá foi tratado como um caso grave o que ele tinha cometido, não sabendo do suposto estupro. Dentro da organização, as atitudes dele não foram aceitas
E aí ele foi convidado a se retirar. Ou seja, praticamente confirmado o que as meninas denunciaram. Vamos fechar esse assunto, já deu.